Olá, bom dia famílias, amados, irmãos, irmãs, amigos, amigas, enfim, todas as famílias. Mas este recado desta postagem vai para a família policial militar. A família policial militar tende a sofrer novos ataques do governo do PSDB ditador de Geraldo Alckmin Maduro. Geraldo Alckmin Maduro, magoado, entristecido, principalmente pelas ações de Major Olímpio, promete, via Jovem Pan e mídia, atacar a polícia militar com unhas e dentes. Ele afirma, hoje, pré-candidato à presidência da República, ele afirma que é um absurdo a questão previdenciária diferenciada para policiais militares. Ele afirma, depois de mais de 20 anos no governo, ainda me lembro de Geraldo Alckmin descendo como vice-governador de helicóptero na empresa Ingemasa de Paulo Otomani em São Carlos, minha cidade. Ainda me lembro porque eu estava lá para recepcioná-lo. Que coisa, hein? Que coisa. Ainda me lembro. E me lembro que sentei com ele e conversei algumas coisas com ele. Alguns assuntos relativos à polícia militar. Hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Ataque gratuito. Gratuito. Mas que os policiais militares não se enganem. Tomem cuidado. Ele afirma por A mais B que eleito presidente da República, ele vai acabar com isso e vai equiparar a previdência dos policiais militares ao INSS. Publicamente, quando você fala, ele fala em coronéis. Coronéis são coronéis. Nesses mais de 20 anos que eles ocuparam o governo do Estado, eles poderiam ter tomado providências nesses quesitos, dessas questões, até porque Geraldo Alckmin sempre teve a maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo. José Serra, o PSDB sempre teve a maioria. E como nós sabemos como? Nós sabemos como os Michel Temer tem a maioria. E aqui também não muda. É o mesmo sistema. Então, que fique claro, nesses mais de 20 anos, como pode um coronel ganhar, como eu postei aqui essa semana passada, 267 mil reais por mês? E o que menos ganha 38 mil reais por mês? Eu não tenho nada contra, cada um, aqui no Brasil, infelizmente, não se pensa coletivamente. Infelizmente, parece que cada segmento está olhando para o seu. E eu sempre prego aqui, nós temos é que nos unirmos, chegarmos, discutirmos os assuntos, as questões, e chegarmos a um denominador comum de maneira justa, honesta. Agora, me vem agora, depois de mais de 20 anos, falar de absurdo nesta questão previdenciária, que tem 60 coronéis, que tem não sei quantos pensionistas. Pensionistas, gente, é tudo de oficiais, coronéis, relacionado a oficiais, né? Nessa questão, existem pensionistas dos praças, são policiais que morrem e aí ficam as esposas, ou às vezes acontece até o inverso, porque nós temos policiais femininas. Então, eu quero dizer ao senhor Geraldo Alckmin que Vossa Excelência está um tanto quanto equivocado, que Vossa Excelência precisa tomar pé da situação, coisa que Vossa Excelência não fez por mais de 20 anos. Vossa Excelência não tem conhecimento de causa. Ou tem? Ou tem? Se tem, Vossa Excelência é alienado, é omisso. Porque para segurar uma tropa,
para segurar uma tropa com simplesmente mais de 100 mil homens e mulheres chateados, revoltados porque o senhor não cumpre com a Constituição Federal? Há 5 anos o senhor não nos dá a reposição salarial? Reposição salarial justa das perdas que ao longo desses anos nós estamos perdendo nos nossos ganhos? Para segurar esses mais de 100 mil homens e mulheres, os senhores promovem mordomias, salários exorbitantes para aqueles que comandam e mandam. Aqui ninguém tá pro sol com a peneira, não. Eu tenho oficiais amigo meu, que eu considero amigo meu. Pode ser que daqui para frente ele fique bravo comigo, nem olhe mais pra minha cara. Tem o coronel Fu, amigo meu, que eu vi começar desde segundo tenente, que eu trabalhei junto, que eu batalhei junto, que eu me dediquei junto, em projetos, em policiamento, etc e tal. Coronel Telhada, na rua, baita de um profissional, mas hoje está do lado do inimigo. Infelizmente. Vai pra tribuna, critica, mas está do lado do inimigo. É deputado do PSDB, da bancada do PSDB. Infelizmente. A verdade que seja dita aqui. Coronel Camilo está do lado do inimigo. Naquela guerra entre polícia civil e polícia militar próximo do Palácio do Governo, com gás, humilhando, constrangendo os profissionais que só queriam valorização e reposição salarial, quem comandava lá no palácio era o Coronel Camilo, hoje deputado, hoje reformado. A história está aí para ser contada. Cada um olhando para os seus interesses. Então, tanto que o Coronel Antão, que era comandante do CPA M5, depois foi ser subcomandante geral. Ele estava comandando a operação naquele dia. E tudo que nós queríamos era valorização profissional, coisa que nós não temos. Então, senhor governador, absurdo é superfaturar o metrô em mais de R$1 bilhão. Absurdo é o senhor demorar mais de 20 anos para achar que um coronel que ganha 267 mil é um absurdo. O senhor demorou mais de 20 anos. O senhor está parecendo uma pomba lesa. Uma pomba lesa. Salário que daria para pagar 305 soldados. Eu tenho os cálculos. Então, absurdo é desviar a merenda das crianças. Isso é um absurdo. Cadê a CPI? O que se apurou nessa CPI? Cadê os presos? Os detidos, presos na penitenciária, no xadrez, porque desviaram a merenda das criancinhas. Que na hora do intervalo queriam comer um pratinho de comida e não tinha, porque os caras embolsaram. E foi no seu governo. Senhor governador, Vossa Excelência, com esse jeitinho hipócrita de ser, com esse sorrisinho sarcástico, deixa de cumprir com suas obrigações com relação à polícia militar, e aí vem, de forma leiga, ou dando uma de tonto, de João sem braço, numa Jovem Pan da vida, né? E aí tenta convencer o público de situações inverídicas. São inverdades. Porque se o senhor estivesse falando a verdade, eu seria um grande mentiroso. Porque eu posto aqui toda semana o que é a polícia militar, o que nós sofremos. E vou postar hoje ainda aqui, ó, mais situações. Mais situações. Enquanto o senhor está no gabinete do senhor, ar-condicionado, segurança, sai na boa, tranquilo, né? Os seus companheiros de partido estão carregando malha de dinheiro para cima e para baixo. Estão sendo comentados em prosa e verso, em delações premiadas, senhor governador.
É, senhor governador. Companheiros do senhor, senhor governador. Do seu partido, senhor governador. Então, senhor governador, eu sinto de todo o meu coração de ter o Coronel Camilo. Bom, o Coronel Camilo já estava com o senhor, sempre esteve, por isso que ele sempre foi beneficiado. Aliás, tem muitos coronéis, salvo raras exceções, que sempre eram beneficiados para segurar a tropa não se revoltar, para meter o Código Penal Militar em cima daquele que se revoltasse. Tanto que em 87 foram 400 embora. Alguns conseguiram pela justiça voltar. Em várias situações foram mandados muitos e muitos policiais embora porque se manifestaram, porque promoveram lá no MASP movimentações no sentido de reivindicar reposições salariais. E aí mete-se o Código Penal Militar em cima e manda o sujeito embora. É assim que funciona o governo da democracia do PSDB ditador. É assim que funcionou nesses 32 anos. É assim. Ditadura pura, gente. Ditadura pura. Principalmente com policiais militares. Democracia só existe no círculo deles. Vejam que Roberto Marinho apoiou o regime militar e dava de tudo para os generais. Hoje, né? Ele que faleceu, deixou a família aí, os filhos, com as organizações Globo. Um patrimônio imenso. E apoiou o regime militar. Hã? Então vejam que a história está aí para ser contada. E não para ser enrolada. Hã? Então, enquanto você vê o governador tranquilão, gabinete, palácio do governo, mordomias, há mais de 20 anos no governo, porque ele foi vice-governador, foi vice-governador de Mário Covas, nos governos anteriores ele já estava no governo, ele nunca se manifestou com uma série de coisas erradas. Agora ele vem se manifestar. E o que nós temos a ver com coronéis que ganham muito ou ganham menos? O que nós temos a ver com isso, nós praças? Não temos nada a ver com isso. Então o senhor quer mexer numa coisa que prejudica, que não é justo, não é honesto. Não é honesto. Eu vou explicar isso na próxima postagem, onde eu vou dizer o que um policial militar passa de novo. Onde eu vou explicar as situações que o policial, aquele jovem que quer ser policial, vai enfrentar. Então eu vou dizer na próxima postagem. Então, até o momento, senhor governador, nós somos escravos. Escravos. Porque a partir do momento que é polícia militar, nós não temos direito a sindicato, as associações, infelizmente, se falar alguma coisa toma paulada. Eu sei porque sou amigo de presidente aí. Eu sou amigo de presidente que se ele falar alguma coisa vai tomar bordoada. Se ele atacar o senhor governador, o senhor acaba com a associação. Eu sei, pô. Eu fui no Conselho Fiscal de uma aí, ela vivia comendo na mão do senhor, sabe por quê? E come até hoje. O presidente lá come até hoje. Sabe por quê? Nas reuniões eu falava, gente, nós precisamos cobrar do governador. Eles falavam, pelo amor de Deus, vai falar alguma coisa que você vai ver se os caras não vêm pra cima da gente, corta isso, aquilo outro, aquilo não sei o quê, aquilo não sei o quê. Tudo na base da pressão. Democracia não existe, é governo ditador puro. Então, né, sem contar nos roubos que o governo pratica contra a família policial militar, que nós somos obrigados a ingressar na justiça. Em muitas situações nós ganhamos, mas não levamos. Essa é a democracia do Brasil. Nós ganhamos judicialmente. O judiciário, o poder judiciário, diz que o policial tem direito. Eu recebi a questão do quinquênio e sexta parte, que me roubaram.
que o governo roubou de mim. Só que tem uma entidade aí que os policiais já gastaram dinheiro lá, gastaram, e eles não ganharam ação ainda. E é um direito deles, não da associação, é um direito dos policiais militares. Então, senhor governador, o senhor precisa ser mais, sabe, mais contido. O senhor precisa, sabe, ir mais devagar, senhor governador. Viu? O senhor quer ser presidente, né? Ai desse Brasil se o senhor for presidente. Ai desse Brasil. A gente tira por base o governo do senhor, os desvios, Rodoanel, Metrolão, merenda escolar, mala de dinheiro com o parceiro lá, helicóptero descendo em fazenda cheio de cocaína. Olha, a gente fica olhando o quadro, ai, me dá até um arrepio de saber que o senhor vai tentar ser presidente. Meu Deus do céu. Uma vez eleito esse país, aí que esse país vai pro buraco mesmo. Aí que ele afunda de uma vez mesmo. Afunda de uma vez mesmo. Então, é devagar, senhor governador. Vossa Excelência é uma pessoa inteligente, educada. Respeite o policial militar, respeite o profissional, respeite o homem que veste essa farda. Porque o senhor não teria coragem. O senhor, eu queria o senhor, quando eu trabalhava, de coroinha na minha viatura. Só para ver o senhor mijar na carça. Desculpe o palavreado, gente. Só para ver o sujeito cagar na carça. Eu queria ver. Sabe? Agora é fácil, né? Você anda com um monte de policial militar, ali, seguro, tranquilo, enquanto a população tá no sufoco. A polícia tá aí, sendo desmotivada dia a dia por esse governo. Enquanto a população tá sem a educação necessária, a estrutura necessária para se educar o jovem para que ele não enverede para o mundo do crime. Enquanto a saúde tá matando pessoas por falta de médico, remédio, medicamentos, em corredores de hospitais. E o senhor só mostra aquilo que é bom. Que é um pontinho aqui, outro ali. O resto que é ruim. 80% que é ruim o senhor não mostra, seu governador. No social, pessoas morrendo nas calçadas, seu governador. O senhor diz que tem que preservar a vida, que e uma coisa ou outra e tal. Então, não me venha com churumela, seu governador. Não me venha com conversa furada. Os senhores são os grandes responsáveis por essa crise sem precedente que estamos vivendo. Os senhores são os grandes responsáveis por todos esses desvios de trilhões e trilhões e trilhões de reais que ocorreram aqui no país. Os senhores são responsáveis. PSDB, PMDB, PT, todos os partidos. Com exceção de um ou outro que não fez parte, pequenininho aí. A gente tem que também não generalizar. Mas os senhores são responsáveis. E digo mais pro senhor, hein? Não sou candidato a nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sou candidato a nada. Porque se eu fosse eleito deputado de um estado que nem São Paulo, eu ia lá na porta do palácio todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Aliás, eu não ia sair de lá, eu ia montar uma barraca e ia ficar lá. Eu ia ficar lá. Ai! Eu fiquei com uma inveja do Olímpio, uma inveja do Olímpio. Eu tenho sentido uma inveja do Olímpio. Sabe? Mas uma inveja boa. Queria estar na minha cidade. Eu chamo de minha cidade porque é minha cidade mesmo. Sou nascido e criado lá. Eu sou de lá, não tranqueira que chega de outro lugar para estudar lá, fica lá e depois rouba a cidade. Eu queria estar na minha cidade para recepcioná-lo, senhor governador. Vossa Excelência seria recepcionado também por este humilde sargento reformado da Polícia Militar. Além do deputado federal Olímpio. Então, eu quero dizer para as famílias que estão me acompanhando nesse momento, não só as famílias policiais militares,
é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Quem pegar as minhas postagens vão ver. A situação do policial militar, o que ele tem direito e o que ele não tem. Ele quase que não tem direito nenhum. Ele tem que estar à disposição 24 horas por dia. Ah, mas tem a folga, Cesário. Não, na folga, se ele for chamado, ele é obrigado a ir. Se ele não for, ele responde pelo Código Penal Militar. Gente, eu cheguei a trabalhar 3 dias, direto. A barba crescer com fome dentro de ônibus. Mantiveram a gente lá. Então, senhor governador, depois de 20 anos, quase a idade do meu filho mais velho, tem 25, vem o senhor dizer o que é absurdo, o que não é absurdo, senhor governador. O senhor devia fazer que nem essa pessoa humilde que estávamos falando, que passou 30 anos na Polícia Militar e 25 anos gritando das necessidades e carências dos meus colegas e das minhas necessidades e carências, porque eu faço parte dessa família. Gritando e sofrendo, hein? Perseguição, perseguição, perseguição. Eu tinha um xizão nas costas. Eu era toda hora movimentado de um lado para o outro. Eu era, sabe, eu era perseguido numa ditadura governista ferrenha, doentia, sabe? Eu recebia recado toda hora, ó, cuidado que você vai pra rua, cuidado que você vai pra rua. Eu caí na mão de um capitão uma vez, nossa, o que esse cara tentou fazer comigo? Só que graças a Deus eu peguei ele, no abuso de autoridade, né? Ainda bem que ele era apenas uma exceção, porque eu trabalhei com muitos oficiais, e a grande maioria, homens de bem. Mas, olha, tinha uns aí que eu vou falar, hein? Pelo amor de Deus. Agora, o PSDB, como é que ele mantinha a tropa quieta? Como é que ele segurava a tropa? Como é que ele tipo assim, intimidava a tropa? Ó, não vai não! Não vai que vocês vão dançar. Não reivindica nada não. Não se movimenta não. Não vai pra MASP não. Não vai pra movimento em Assembleia Legislativa não. Que o Cesário tá chamando, não vai não. Que vocês vão pra rua. Vocês vão ser mandados embora. Aí os nossos movimentos sempre vazios. Porque eram intimidados pelos comandantes, coronéis. Por quê? Porque eles tinham benefícios. Porque eles tinham promessas de espaços melhores. E eles estavam olhando para eles, para os interesses deles, das famílias deles. Agora, se eles fossem a maioria... Tem raras exceções, mas se fosse assim ali, ó, o coronel bateu o pé e falar, não é assim não. A minha tropa precisa disso. Hoje, se o comandante-geral começar a querer bater muito de frente, sabe o que acontece, gente? Eles tiram ele hoje e botam outro amanhã. E tem o que tá na expectativa, tá só lá, ó. Tá só de olho, esperando o outro cair para ele chegar. Então, senhor governador Geraldo Alckmin, Vossa Excelência precisa respeitar a família policial militar. Porque a família policial militar, hoje, é a única instituição entre o bem e o mal. É a única instituição que dá resultado. É a única instituição que está segurando. Porque o dia que a família policial militar desistir, ou o dia que vocês conseguirem, né, o propósito de vocês, que é de derrubar a família policial militar, e vocês conseguirem, eu temo pela segurança, tanto de integridade física, de vida, como de patrimônio do povo brasileiro. Temo por isso. E é o que vocês querem. O senhor vai em churrasco, né, de um chefe de facção, apoiar a candidatura dele. Imagine se o senhor for presidente amanhã, você vai continuar indo nesse churrasco? Tá no Google. Puxem no Google aqui, ó.
O cara sai da cadeia hoje, dali uma semana tem 40 milhões na conta. E depois, logo em seguida, a Polícia Federal vai lá e prende o cara, prende tudo, prende um monte de Lamborghini, não sei o Ferrari. E o governador, que diz que é um absurdo, isso e aquilo outro, tava lá no churrasco. Votem no nosso amigo aqui. Eu não lembro não sei o que ele falou porque eu não vi o discurso, só vi a presença dele lá, as imagens. Mas o que será que ele falou? Votem nesse rapaz que ele é honesto. Ele é gente boa. Será que foi isso que ele falou? Estamos na rua da amargura, gente. A inversão de valores é muito grande. Nós não podemos deixar isso continuar. Pelo bem do povo brasileiro, gente. Olha o que eu estou falando. Olha o que esse imbecil, esse idiota está falando para vocês. Estou alertando vocês. Eu tenho 30 anos de polícia. O que eu vi esse povo sofrer, povo que eu falo é o povão. Porque eu entrava em comunidades para atender ocorrência, eu ia em casas humildes, eu vi o povo sofrer. E culpa de quem? Culpa desses vagabundos de políticos corruptos, ordinários hipócritas. Então tomem cuidado nas próximas eleições, para vocês não elegerem pessoas que vão fazer vocês sofrerem mais e mais e mais e mais. Beijo nos corações de vocês, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e os seus familiares.